Bom dia, bom dia, bom dia! E vamos começar mais um Saturday with Jana. E hoje nós vamos ter uma convidada falando sobre grafologia. E sem dúvida é algo inusitado. Então acorda, galera, chama todo mundo, manda aviãozinho para todo mundo aí. E vamos acordar esse povo, mesmo na cama, debaixo das cobertas, no diazinho frio, você consegue sim assistir e participar. Vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Vem com a gente que hoje vai ser super interessante, pelo menos diferente hoje. Então vamos lá. Mandando aviãozinho, chamando a galera. A nossa convidada já está vindo. Hoje não tem musiquinha porque meu computador pifou. E aí a gente só essa semana que teremos outro. Mas a G, ela vai trazer a música pra gente. Fica ligadão, chama o pessoal. Manda aviãozinho que hoje tá imperdível, tá muito show. Quando ela começou a falar um pouquinho da minha letra, um pouquinho assim, já fiquei super curiosa. Inclusive eu mandei uma cartinha para ela analisar e tudo mais. Então assim, é um tema que vai ajudar você a talvez virar a chavinha do aprendizado. E sem mais delongas, eu vou chamá-la para que a gente possa começar esse bate-papo e ela possa falar bastante pra gente sobre o que ela... Um pouquinho, né, gente? Essa mulher conhece... Ela vai passar todo o conhecimento dela em 1 hora de live, porque não dá, né? Mas ela, tenho certeza, fofa como ela é, ela não vai deixar uma pergunta sem responder. Bom dia! Eita! Tudo bem? Tudo, Gê. E aí, arrumou o cabelão? Eu arrumei. Acabei de sair de um atendimento. Tô aqui hoje no consultório. Falei, uau, deixa eu ir lá, arrumei o cabelo. Gente, eu tô fazendo tratamento de pele, então meu rosto tá descascando, tá tudo certo, tá tudo bem. Só pra aparecer aí no vídeo. Bom, bom dia, Diana, gratidão, eterna gratidão pra ti pelo convite, estar aqui compartilhando um pouquinho dessa ferramenta que é incrível, é maravilhosa, e tenho certeza aí que falando um pouquinho hoje vai despertar aí a curiosidade de muitas pessoas conhecerem. E eu já terminei a sua análise grafológica, ficou incrível. E logo, quando estivermos pessoalmente, eu irei te passar sobre a sua análise da sua personalidade aí, através da escrita. Ah, legal. Bom, Gê, gratidão imensa por ter aceitado o meu convite, de verdade. Você sabe que eu gosto de trazer profissionais que realmente entendem do que estão falando, né? Então, até o momento, os profissionais que passaram por aqui foram todos tão gabaritados quanto você. Mas por que eu trago... Às vezes as pessoas me questionam o porquê que eu trago tantos profissionais diferentes e não pessoas falando de inglês. Porque eu gostaria muito de ajudar as pessoas, justamente aquelas que não entendem por que elas não aprendem. Não sabe o porquê que elas se esforçam o mesmo tanto ou mais do que uma outra pessoa e não entende. E assim, você é uma das técnicas que eu gostei muito de poder trazer, porque às vezes é uma técnica que a pessoa não conhece, que faz toda a diferença, né? Para ela se entender, se conhecer e respeitar o jeito que ela aprende, né? E, consequentemente, acelerar o aprendizado. E não necessariamente do inglês, mas o aprendizado como uma forma
geral, como uma Da forma de vida. autoconhecimento e evolução, né? Então, Certo. assim, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse e, por favor, a live é sua. Então, bom dia. Eu sou especialista em comportamento humano, trabalho desde 2012 com a parte de desenvolver, toda a parte do desenvolvimento humano, mas lá eu trabalhava com a parte do RH. Hoje eu já trabalho com a parte mais emocional, socioemocional e a parte da aprendizagem no desenvolvimento pessoal e profissional também. Sou formada em administração de recursos humanos, tenho pós-graduação em psicologia organizacional, sou psicanalista, estou me formando aí, finalizando a pós em psicologia positiva, sou esteticista e tem muitas outros cursos também que eu realizei. Mas hoje o meu foco total é trabalhar com desenvolvimento mesmo emocional, né? E sou grafóloga. E o porquê que a minha paixão é a grafologia? Vou explicar para vocês um pouquinho. Trabalho com a grafologia desde 2011, desde quando eu iniciei lá com o RH, né, o Recursos Humanos. Então, hoje a grafologia ela é muito utilizada para contratação de profissionais. Então, principalmente vagas estratégicas, grandes empresas, utiliza a grafologia porque ela realmente é uma ferramenta muito importante. Sabe aquela redação que quando você vai procurar um emprego você faz? E muitas vezes muitos se pergunta para que serve aquela redação que o entrevistador te pede lá para você fazer mínimo 20 linhas, né? Para às vezes ele passa já até que não virar a folha, enfim. Com aquela redação, nós podemos fazer uma análise sobre a sua escrita, né? Sobre a sua personalidade através da escrita. Então, é por isso que eu amo de paixão aí a grafologia. E hoje, nós utilizamos muito a grafologia, eu estou desenvolvendo muito com professores, né? Que é a grafologia infantil, para professores que não têm aí a psicologia, a formação ou algum outro tipo de conhecimento, utilizar a grafologia para identificar se o aluno tem alguma dificuldade, tanto emocional ou qualquer outra dificuldade na aprendizagem. Então, imagina só uma professora ali do primeiro ano, segundo ano, que é onde a criança consegue aí já a se desenvolver, ela identificar isso, né? E conseguir passar para os pais dessa criança esse tipo de dificuldade. Então, encontrar isso bem no início da formação dessa criança é magnífico e pode aí e ter inúmeros benefícios para eles. Então, é basicamente isso que eu trabalho, que eu faço. Hoje eu faço muito atendimento, faço muitas avaliações, continuo com recrutamento e seleção, ainda fazendo para muitas empresas. E estou desenvolvendo um projeto com uma outra amiga, que ela acabou de sair daqui, que é a minha coach, para desenvolver para professores mesmo, né? Trabalhar direto na escola pública, desenvolvendo esse processo para a gente ter um avanço aí e cuidar dos nossos futuros pequenos aí do Brasil. Gê, e como assim, como que descobriram que a grafologia poderia nos ajudar assim a entender uma personalidade ou talvez até uma dificuldade que a pessoa tenha? Por que a nossa letra diz tanto assim sobre nós? É capaz de fazer um raio-x pelo que você falou, né? Sim. A grafologia nasceu em 1622, Jana. Através do primeiro livro foi publicado na Itália pelo médico, onde ele percebeu que o que a pessoa falava era diferente do que ela escrevia, né? A letra desse paciente ela era meio tremida, era ascendente. Quando eu falo ascendente é virado para cima, né? Então ele começou a questionar a letra, a questionar o que ele sentia. E quando ele fez essa publicação, em 1622, se começaram a estudar profundamente. Freud já estudava, Freud já analisava as cartas que ele recebia, de que forma, e foi através dos sonhos que ele começou a
se questionar a letra da pessoa, né? Ele pedia para a pessoa escrever lá o que ele sentia, o que ele via, o que ele imaginava, e os médicos e as pessoas que começaram a fazer essa pesquisa começaram a identificar que era muito diferente do que você falava e do que você escrevia. Então, foi onde começou as pesquisas em 1872. Aí começou já na França, hoje é mais utilizado na Espanha, tanto a grafologia infantil quanto a grafologia mesmo. Então, tem várias empresas hoje que contratam direto da Espanha, exatamente por esse sentido. Porque quando você escreve, você não escreve com a mão, você escreve com o cérebro. Então, o que você sente, toda a sua emoção, você consegue colocar ali naquela folha. E o porquê? Porque é um espaço branco. Ali você não tem tempo para pensar ou para formular uma resposta. Você deixa que vem de dentro de você mesmo, colocando todas as suas emoções, todos os seus sentimentos. Então é só você e uma folha branca ali para você escrever sobre exatamente o que você sente. Então, quando você escreve, você reflete as suas emoções e os seus sentimentos. É através disso que nós conseguimos fazer um raio-x. Porque você não tem tempo para pensar, você joga realmente o que você está sentindo. Então, ali você está jogando quem é você, quais são os seus sentimentos, qual é realmente a sua personalidade, qual é realmente o seu desejo e a sua vontade. Então, através de cada traço, conseguimos identificar e formular, assim, aí quem é você. Oh, bom, se eu tivesse aqui o negocinho do coração, já estava apertando aqui. Então, pessoal, vocês que têm o coraçãozinho aí, pode apertar aí e distribuir aí para ajudar o Instagram a falar dessa live que vai nos esclarecer bastante coisa. E assim, eu fico curiosa, porque como eu fiz PNL, qual a diferença da grafologia com a PNL? Não é a mesma coisa? Não é estudar, não estuda a letra também? Não estuda o comportamento também, a personalidade? Qual seria a diferença? Na verdade, a PNL, ela vai estudar aí a sua linguagem neural, né? Já a grafologia, ela faz o estudo da sua escrita. Então, é totalmente diferente o sentido de ambos, a metodologia que uma estuda, né? A grafologia, ela faz o estudo da sua escrita mesmo, o que você escreve. Então, é cada traço que você desenha, né? Eu vou te dar um exemplo no sentido. Quando você vai para a escola, você aprende a escrever de uma forma que temos a letra, vou falar, a letra de forma e a letra de mão, que nós chamamos a cursiva, né? E lá os professores, eles te ensinam que o correto é você utilizar caderno de como é que chama agora? Caligrafia. Quando você faz o processo da caligrafia, o que você está fazendo naquele momento? É como se você estivesse deixando de ser quem é você, para você se adaptar ao que a sociedade quer, certo? Com a PNL, você descobre uma forma neural de você utilizar modelos de linguagens para você reformular, ressignificar crenças e alcançar objetivos de uma forma mais rápida, e entre outras coisas. Já a escrita, não, ela está dentro de você. É o que realmente você sente, é o que realmente você vai colocar lá no papel. É a sua essência. Você pode crescer do início da infância até a fase adulta. A sua essência, ela estará lá. E quando você está em frente a uma folha branca, um espaço, você coloca aquela essência ali sem pensar. Realmente porque vem pelo cérebro, não pela mão. A gente utiliza a mão como ferramenta para escrever, mas escrevemos através do cérebro. Então, a diferença é que a grafologia é uma personalidade única e sua, é a sua letra, a sua essência, desde quando você traz aí com você da infância. Você pode ver que tem muitas pessoas que desenham M, que desenham D, que desenham T. Então, são pessoas que nós falamos assim de uma forma geral,
criativas, porque ela sai daquela exigência do que o M tem que ser assim, o T tem que ser assim, você tem que fazer uma letra que todo mundo entenda, você tem que fazer uma letra que seja, vamos dizer, visível, que seja entendido por quem lê, né? Por que nós falamos que letra de médico ninguém entende? É uma letra que são de pessoas criativas, inteligentes e realmente pessoas que são, vamos dizer, concentradas mais no interior da pessoa, no sentido de estudar cada parte do corpo ali, porque eles fazem para eles entenderem, né? Estudar. Não para que o outro, no sentido, entenda a letra ali, mas ok, o que é a necessidade daquela pessoa. Então, chamamos de criatividade, né? Então, há muita diferença. Ela é a única grafologia. Eu vou defender aqui, claro, mas também aí sou formada em PNL, adoro de paixão, mas tem uma diferença muito grande, Jana. Entendi. E assim, como esse canal é justamente para trazer ferramentas e coisas para as pessoas saberem que existem ferramentas para ajudar você a acelerar o seu aprendizado, a consertar as suas deficiências. Nós sabemos que algumas pessoas não aprendem com facilidade, porque aprender todo mundo aprende. Mas com facilidade, ou mais facilidade, menos facilidade, isso depende de algumas condições genéticas também. Isso é possível ser visto na hora que a pessoa escreve, se ela tem, por exemplo, TDAH, se ela tem dislexia, se ela tem alguma coisa assim. Isso também mostra na escrita? Sim, mostra. Quando você faz a análise grafológica, nós identificamos todas as questões da personalidade mesmo da pessoa. Se ela é criativa, se ela é uma pessoa que gosta de reter conhecimento, se ela já é uma pessoa para dentro de si. Então, o sentido de cada que eu vou explicar. Existe a margem direita, existe a margem esquerda, existe a margem superior e a inferior. Dentro desses ângulos, é possível identificar o controle emocional dessa pessoa ou se há alguma dificuldade nessa pessoa, qualquer tipo de deficiência, seja ela psicológica ou ela no sentido físico. Tem muitos grafólogos que conseguem identificar, sim, se a pessoa ela tem até doenças ali naquele ato da grafologia, naquele ato daquela análise. Doença genética ou se pode desenvolver algum tipo de doença. Então, você imagina se um professor ou uma professora pega uma análise e ele olha o sentido da letra, a direção da letra, né? Então, tem a direção, que pode ser mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, pode ser mais para o lado do pai, mais para o lado da mãe. E aí vai entrar, quando a gente vai analisar a margem direita, se está mais voltado ali para o lado do pai, as emoções, qual dificuldade que essa criança tem, no sentido de se relacionar com o meio social, onde ela vai desenvolver ali o relacionamento com os coleguinhas, com os professores, com o entendimento do que o professor está falando. Aí a gente vem para o lado esquerdo, onde aquela criança tem mais aquela emotividade, que é o lado da mãe, qual o sentimento, né, de que forma aquela criança gosta de receber a aprendizagem, né, de que jeito que ela aprende mais. Então, tudo isso é possível identificar dentro dessa análise. Então, ela é bem técnica nesse sentido. Nós utilizamos lupa para ver cada detalhe. Então, às vezes a criança escreve, nós conseguimos identificar se tem pontos. Se dentro dessa letra a criança escreve com pontos ou qualquer pessoa, quer dizer que ela precisa de um tempo para respirar, para assimilar aquele aprendizagem, aquela informação, dependendo se ela do traço que ela utiliza, se ela coloca traços no final da letra, né? Ela precisa de afirmação daquele conhecimento, então ela precisa ver, ouvir e reforçar aquele aprendizagem.
Uhum. Então, se tem borrões, quer dizer que a criança tem alguma dificuldade no sentido emocional de associar. Aquele aprendizado associa ela a alguma emoção. Então, tem muitas coisas para a gente conseguir desenvolver. Qual é o tamanho da letra? Qual o tamanho que essa criança se permite, que essa pessoa se permite a avançar, a encarar o futuro. Utilizamos régua, utilizamos compasso, utilizamos várias ferramentas realmente para identificar cada traço. É um desenho, né? Você desenha a sua personalidade, você desenha as suas emoções, você desenha os seus sentimentos. Então, sim, o grafólogo tem que ter ali aquela análise bem crítica, aquela análise bem concentrada, porque nós falamos que tem traços, né? E através dessa análise é possível identificar se tem uma personalidade de risco, se há uma possibilidade de desenvolver alguma psicopatia, e entre outras várias possibilidades é possível encontrar dentro da análise grafológica daquele autor daquela escrita. Entendi. E a gente evolui a nossa escrita de acordo com o nosso crescimento cronológico também, ou não tem nada a ver? Sim, isso é fundamental. É por isso que nós, grafólogos, não recomendamos o caderno de caligrafia. Porque quando você usa o caderno de caligrafia, quer dizer que você, vamos dizer, mascara o seu conhecimento e a sua evolução. Então, quando você inicia lá a fazer o seu primeiro A, o seu primeiro B, você vê que são coisas bem mais, assim, é a sua construção da sua vida. Então, vamos dizer que a escrita é da mesma maneira. Os grafólogos veem dessa mesma forma. O porquê que quando você vai fazer uma análise grafológica, a primeira coisa que perguntamos é: você está bem alimentado, está com alguma emoção, passou por algum sentimento, algum evento que causou algum tipo de emoção forte? Porque você transmite isso para a sua letra, você transmite isso para a sua escrita. Então, quando você evolui, você pode fazer cartas no decorrer da sua trajetória, né? De evolução, que você vai ver que tem muitas coisas que mudam. O seu M pode ser hoje mais sociável. Daqui 15 anos, o seu M pode ser mais para a família, mais para você. Então, você evolui sim. E é muito importante. Se você não evolui, você vai ficar uma pessoa retida, né? Dentro de si. E aí você vai desenvolver muita possibilidade da pessoa que não consegue evoluir a letra, que ela fica dentro daquilo que a sociedade pede, dentro daquilo que é a letra que chamamos de caligráfica, que é o exigido pela sociedade. Então, você vai ficar com todas as suas emoções, com toda a sua criatividade retida dentro de você, que é onde vai causar muitas frustrações, tanto emocionais como física, e acaba ali não evoluindo na vida mesmo. Então, ela muda. Cada emoção, cada sentimento que você tem, se você colocar ali no papel, o grafólogo consegue perceber. Então, a evolução ela é contínua. Então, eu não posso dizer, por exemplo, se for identificado um problema na minha letra, tanto emocional quanto de aprendizado, por exemplo, eu consigo, com ajuda, resolver isso, e aí a minha letra altera automaticamente, eu não preciso forçar uma mudança de letra, é isso? Exatamente, Jana, porque o caderno de caligrafia, ele faz isso, ele faz você forçar uma mudança para as necessidades que a sociedade pede, certo? Então, por que quando nós pedimos 20 linhas no mínimo, dentro desse texto de 20 linhas, nós vamos identificar todos os signos. Então, não é, você tem um T assim, que quer dizer que você tem uma autoliderança muito boa, ou se você tem um T, não. Nós temos que identificar uma quantidade significativa dentro daquele texto para colocar aquilo como característica sua. Então, nós temos um mínimo no texto, tem que ter cerca de 5 a 10 caracteres iguais àquele que você fez do primeiro até o final do texto. E
O porquê que ela é uma análise contínua, certo? Então, o que dentro da escrita, a sua essência permanece. Mas se você passar por alguma emoção forte ou um sentimento forte, nós vamos ter dentro daquela análise daquele momento da sua vida. É por isso que se você quer mudar algo dentro de você, vamos se dizer, eu vou falar agora, você tem uma relação com a sua mãe que é bem conflituosa. Como que você assina o seu nome? Quando eu iniciei o processo, eu assinava Jéssica Santos. O Santos é do meu pai. Eu sempre tive uma relação fantástica com meu pai, de amor, de carinho. Quando eu comecei a fazer a grafologia, a grafoterapia, para ter uma aproximação também maior da família, tanto da minha mãe quanto da minha mãe, eu comecei a assinar Jéssica Almeida. E o sobrenome é da minha mãe, certo? Então, aí você já coloca a aproximação entre você e entre a sua mãe. Então, o estado emocional que eu estava quando eu fiz a primeira análise foi visto o quê? Que eu tinha esse certo distanciamento da minha mãe, que eu tinha aí mais aproximação do meu pai. E hoje, se eu for fazer uma análise grafológica, vai dar totalmente ao contrário. Hoje eu e minha mãe somos muito mais unidas, conversamos quase todos os dias. Claro que teve vários outros processos. Então, ela é assim, do momento que você faz, dependendo do que você está passando na sua vida, uma perca, um sentimento forte, uma emoção, ela identifica assim. No ato que quando tem muitos psicanalistas hoje que para iniciar o processo da psicanálise, faz uma redação. Quando eu vou fazer todo o processo de coach, eu solicito uma redação, né? Porque através da redação você consegue ir conciliando ali com outras técnicas. Mas a grafologia, ela te traz muitas questões e tem que ter, sim, uma entrevista no início, para você entender se a pessoa está passando por algum momento. E quando você faz a análise, ele vai te perguntar o que você está passando, o que está acontecendo, porque vai aparecer ali, naquele momento da sua análise grafológica do que você escreveu ali. Entendi. E como que... a pergunta que não quer calar, né? E aí, eu fiz a grafologia, descobri que eu tenho uma deficiência de aprendizado. Como eu resolvo isso? Na grafologia, quando você descobre esse sentido, nós vamos ter todas as características da sua personalidade. Então, o grafólogo ele pode fazer a indicação de que meios e de que formas você pode acelerar aí a sua aprendizagem, respeitando quem você é, quais são os seus limites, quais são as suas emoções. Então, vamos se dizer que você é uma pessoa que gosta daquela aprendizagem mais detalhada. Então, eu vou te dar todos os passos da sua personalidade, das suas características. Dentro da sua personalidade, das suas características, Jana, vamos supor, essas são as formas e os meios que você consegue aprender mais. Eu tenho um pouco de foco de concentração. Então, o meu meio de aprender mais é lúdico, é através de filmes, é através de teatro, de peças, né? Então, esses são os meios que você vai aprender. Então, eu vou te dar também alguns meios, algumas formas para você buscar e você se concentrar. É aquilo que vai te fazer se concentrar. É isso que vai te trazer uma aprendizagem maior. Então, eu te dou também as possibilidades que você pode explorar, que vai acelerar aí o seu acesso de uma forma qualitativa e mais rápida também na sua forma de aprender. Entendi. O pessoal, se vocês tiverem perguntas, tá com fazer pergunta aí. Pode usar a barrinha de comentários mesmo, ou a caixinha de pergunta, que eu vou de vez em quando aqui dar uma olhadinha, mas podem fazer perguntas pra gente. Vamos ver o quão curioso vocês estão aí de saber um pouquinho sobre grafologia e como isso pode te ajudar no seu aprendizado, beleza? Então, não precisa esperar que eu faça a sua pergunta. Faça a sua pergunta, não tem problema algum. Gê, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Eu tenho estudado
muitas coisas, né? Tentado ao máximo ter acesso a ferramentas e formas de ajudar o meu aluno. Porque ao longo desses anos de ensino do inglês e de aprendizado também, eu fui uma pessoa que o meu coração bate mais forte pelas pessoas que têm traumas, bloqueios, dificuldades de aprendizado do inglês, justamente porque eu fui essa pessoa. Eu fui uma pessoa que lá atrás precisei ser ajudada, né? Então, meu coração bate mais forte por essas pessoas. Obviamente, eu ajudo qualquer aluno que venha até mim, mas esses, para mim, têm um lado mais emocional, né? Tá mais próximo de mim. Então, eu procuro aprender diversas técnicas para poder ajudar o meu aluno a se encontrar, a não sofrer tanto durante o aprendizado, porque para muitos dos meus alunos é um sofrimento aprender qualquer coisa. E, novamente, não estou falando apenas do inglês. Eles são esforçados, eles, né, fazem a sua parte, mas mesmo assim tem essa dificuldade. Se você pudesse me dar aí uma dica de como eu poderia usar a indicação de fazer uma análise grafológica em relação ao aprendizado, principalmente adultos. Adultos, eles precisam saber ter um propósito para aquilo que eles estão fazendo, né? Se não tiver um propósito, eles não aprendem ou nem começam algo. Então, qual seria a sua dica aí? Jana, quando você pergunta, você gostaria de utilizar a grafologia com seus alunos para você conseguir ter essa identificação? Por exemplo, eu poderia indicar, falar assim, olha, você já fez uma análise grafológica, ela vai te ajudar nisso, 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 nisso. Mas aí algumas pessoas vão me perguntar, mas eu vou saber como é a minha personalidade, vou saber como sou eu e para que isso vai me servir para que eu possa mudar a forma como eu aprendo e aprender a acelerar um pouco mais o meu aprendizado, ajudar a fazer o meu aprendizado acelerar um pouco mais. Quais seriam as suas dicas para eu saber que aquele aluno precisa fazer uma análise grafológica? Na verdade, Jana, você pode fazer a análise grafológica com todos os seus alunos. E aí o que você vai utilizar, acho que a linguagem que você vai usar para eles é que essa ferramenta vai te ajudar a identificar qual é o meio de aprendizagem dele. Porque o que isso vai ajudar e vai potencializar aí no seu meio de atendimento dos seus alunos? Quando você identificar a personalidade daquele aluno, todas as características dele, você vai identificar também qual meio que você vai conseguir utilizar com ele. De que forma que ele vai ter uma aprendizagem maior, que é onde você vai ver que você vai ter até um aproveitamento, tanto o aluno quanto ele. Então, se você for indicar, você pode colocar como uma ferramenta já no seu trabalho. Então, vamos se dizer que você vai me dar aula e você fala, Jéssica, para iniciarmos o processo do inglês, vai ser muito importante você fazer uma análise grafológica, para que eu consiga entender a sua personalidade, consiga ver aí as suas necessidades, e eu consiga entender qual que é o seu melhor meio de aprendizagem, né? De que forma que você aprende, porque vai ser com essas técnicas que eu vou utilizar para você aí ter um maior aproveitamento do inglês. Então, tem inúmeros benefícios quando a pessoa faz aí essa análise grafológica. Você vai poder ter um maior aproveitamento com as aulas de inglês. Você vai poder identificar também se a pessoa precisa passar por algum tratamento, alguma indicação psicológica para fazer questões emocionais e todos os traumas e todas as características. Porque se dentro dessa análise você identificar uma questão pessoal, psicológica ou emocional, se não for resolvido, vai travar todo o aprendizagem dessa pessoa, desse aluno. Então, é algo que você vai estar ali, né, questionando, fazendo, e ele não vai conseguir tirar o melhor aproveitamento. Esses 2 meses eu estava até um pouco afastada da internet, porque eu peguei cerca de 100 e pouquinhos
análise para fazer vocacionais de jovens, né, de uma escola que eu tenho parceria. Dentro de uma análise grafológica, eu consegui encontrar dentro da análise que o aluno, ele tinha um certo trauma com o pai. E aí eu fui fazer todo o processo, conversar com ele, tentar trazer ele e identificar. Eu já sabia o que eu tinha encontrado, mas eu queria que ele conversasse um pouquinho comigo. E ele, aos 8 anos de idade, ouviu do pai uma frase onde ele estava lá estudando, que ele era burro e ele não conseguia aprender nada. Então, você imagina uma criança ouvir isso. Imagina uma pessoa que está ali na sua formação, de seus sentimentos, de suas emoções, ouvir o sentimento de que você não consegue aprender nada. Você não vai poder aprender. Então, a criança travou. Por quê? O que ele precisava era a atenção do pai. Então, ele identificou que o quê? Toda vez que ele tivesse uma dificuldade na escola, ele ia ter a atenção do pai. Então, para ele, era vantajoso aquela dificuldade de aprendizagem. Entende? Então, aí foi onde as professoras e os pais sentaram e vão começar a conversar sobre um tratamento psicológico para essa pessoa entender que ele tem sim, ele é amado, ele sendo inteligente, ele desenvolvendo, ele sendo criativo. Então, imagina você identificar isso dentro de uma análise grafológica do seu aluno. Por que ele não consegue aprender? Qual que é a maior dificuldade dele? Então, você vai trazer muitos benefícios para o seu aluno, onde você vai resolver inúmeras questões. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de tratar meu aluno como um ser humano, né? Como um ser humano que tem todo um passado, um presente, um futuro. E tudo isso, ele afeta, né, a como você assimila a informação. Às vezes, eu já tive alunos que por eu ensinar uma palavra que eu não sabia que era um gatilho emocional para essa pessoa, mas ela me perguntou, como eu falo tal coisa? Eu ensinei em inglês e essa pessoa do nada começou a chorar por causa de uma palavra. Então, assim, se você não tem uma sensibilidade de saber que ali é um ser humano, você fala, nossa, mas você estava falando vocabulário, porque essa mulher é doida, né? O que acontece? Exato. Não é. Aí você tem que parar e tratar do ser humano, né? Que é aquela frase do Jung, né? Que fala que ao tocar um ser humano, seja apenas um ser humano. Seja apenas uma alma. Exato. E assim, é importante, né, que você tenha essa sensibilidade. Nós temos pergunta. Hoje em dia, as pessoas passam muito mais tempo digitando do que escrevendo. Na hora de fazer um texto, pode haver alguma interferência no resultado? No resultado da sua análise? Ela perguntou se pode ter interferência no resultado da análise. Na verdade, não, Van. Não há nenhuma interferência. Por mais que você digite mais do que escreve, ao escrever, você vai colocar ali todas as suas emoções e todos os seus sentimentos. Então, não tem interferência na hora da análise. Pode ser que essa pessoa ela tenha uma certa dificuldade de dar continuidade na letra. Então, nós vamos encontrar vários pontinhos, que quer dizer que a pessoa precisa parar para refletir e pensar no que ela está escrevendo. E aí é onde o grafólogo pode encontrar uma certa, não vamos se dizer ali, como que eu posso usar para vocês, uma certa falsificação em algumas situações, né? Então quer dizer que ele está pensando para falar o que a pessoa quer ler, não o que ele realmente está sentindo. Mas isso o grafólogo vai identificar. Se tiver qualquer alteração no sentido dele não estar escrevendo realmente o que ele está sentindo, o que ele está pensando, nós conseguimos encontrar nas letras que são pontilhadas, que tem esses pontinhos, que tem esses pequenos traços. Então, não há nenhuma alteração, porque é possível encontrar qualquer tipo de alteração aí na escrita. Então, não tem. Eu sei que é algo mais complexo, né?
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A letra bastão e a letra cursiva? Não tem nenhuma diferença na análise. Nenhuma diferença. A diferença é que a letra bastão, que é a que chamamos de letra de forma, né? Ela tem aí um sentido de uma pessoa que ela é muito mais livre e muito, assim, no sentido criativa, e ela é bem inteligente. São pessoas que ela consegue se adaptar de uma forma aí a todas as situações, né? Já a pessoa que usa a letra que chamamos de caligrafa, que é a letra de mão, que as pessoas mais conhecem, são pessoas contínuas, centradas. Eu estou falando no geral, mas depende da análise. Mas não tem nenhuma diferença no grafólogo em fazer a análise. Ele vai conseguir identificar todas as características pessoal, tanto na letra bastão quanto na letra cursiva. Tá. Temos mais uma. O pessoal esquentou agora. O pessoal esquentou. Sabendo que será analisada, a pessoa consegue simular na escrita algo que queira reafirmar para si? Não, é muito interessante quando ela vai fazer uma análise grafológica, a pessoa que está aplicando, ela tem que explicar, sim, que ela vai participar de uma avaliação grafológica. Então, quando vamos fazer a aplicação, o grafólogo ele tem que tomar todo o cuidado, tem que ser dado 2 folhas de sulfite, tem que orientar ele a não escrever frente e verso. O grafólogo tem que limpar a caneta, porque se tiver borrão na letra pode fazer a interferência. Mas quando a pessoa sabe, é o que a Van perguntou, tem alguma interferência? Não. Se ele quiser escrever o que eu quero ler, eu vou encontrar, mesmo ele escrevendo ali o que eu quero ler, a característica dele. Porque o que acontece? Você pode passar 5 minutos tentando fazer ou pensar o que eu quero ler. Mas depois você para de pensar em quem vai escrever o seu cérebro. Então, você vai colocar, assim, as suas emoções e os seus sentimentos. Nossa, que legal. A Neuza está compartilhando aqui que houve um problema no trabalho e o grafólogo identificou o ladrão. A questão. Um caso de roubo. Nossa. Isso é bem o que chamamos, Neuza. É o que chamamos de personalidade de risco. Estão me ouvindo? Então, sim, você sumiu por um pouquinho, mas já voltou. É o que chamamos de personalidade de risco. Através da personalidade de risco, nós conseguimos identificar se a pessoa tem algum desvio de personalidade. Quando eu falo algum desvio de personalidade, é em relação que ela pode ter um caráter duvidoso, né? Então, nós vamos fazer toda uma análise, fazemos a análise que é a personalidade de risco. Já é uma especialização além do grafólogo para ele ter aí essa análise. E aí vai mostrar se a pessoa tem alguma psicopatia, se a pessoa tem esse desvio de caráter. Então, assim, por que as empresas contratam pessoas, principalmente para o financeiro, principalmente pessoas para vagas estratégicas que vão ter acesso a todas as ferramentas da empresa? Então, isso é utilizado muito e há a possibilidade, sim. Em a Suzane, nós estudamos a letra da Suzane, vocês devem conhecer aqui, planejou aí toda a questão do pai, da morte do pai e da mãe dela. Ela tem uma letra que é totalmente caligráfica, mas é uma pessoa que é totalmente retida, todas as emoções dela. Se você vai fazer a análise, a gente consegue identificar que ela é psicopata. Então, tem muita coisa que você consegue ver. Passou algumas perguntas que eu não vi. Não, eu tô de olho, o Nicolas perguntou aqui, a análise envolve o conteúdo da escrita ou apenas o formato e esses outros aspectos técnicos? Análise o quê, Jana? Desculpa. A análise grafológica, ela envolve apenas o conteúdo da escrita ou apenas o formato e esses outros aspectos técnicos? Quando nós vamos fazer uma análise, nós observamos todo o ambiente gráfico. Que eu falo ambiente gráfico é tudo que o escritor, o autor daquela escrita colocou naquele espaço em branco. Então, nós vamos olhar título, subtítulo e principalmente
compatibilidade que tem a escrita com a assinatura. Porque eu vou abrir uma coisa, vou falar uma coisa para vocês de uma forma bem legal aqui. Dependendo se o autor daquela escrita tiver muito diferente do que ele escreveu naquelas 20 linhas e a assinatura for muito diferente, quer dizer que ele tem duas personalidades. Uma com as pessoas mais próximas e uma socialmente, fora, no mundo externo. Então, a gente analisa tudo. Tudo que ele colocar, qualquer letra, qualquer desenho, qualquer ponto, dentro daquele ambiente gráfico, é analisado. Eu lembro de ter visto num filme que a pessoa tinha deixado uma carta de suicídio, só que os policiais identificaram que apenas a assinatura era da pessoa. Exato. Então, identificaram que não tinha sido suicídio justamente por causa disso. Porque a pessoa só assinou a carta. Isso é mesmo possível ou é coisa hollywoodiana? Não, é totalmente possível, totalmente possível. Aí já entra uma especialização da grafologia, Jana, que aí vem a questão da grafologia criminal, que muitos peritos utilizam até para identificar a falsificação de documentos, que é onde você vai pegar várias questões de letra, a assinatura da pessoa, e você começa a identificar os traços, e aí você consegue identificar, sim, se aquela letra é da pessoa, se é uma letra forçada, se ele está sendo forçado a escrever, há a possibilidade de conseguir, sim, a identificar. Ah, legal. A Neuzinha falou que ela percebe que a letra dela muda de acordo com o estado emocional. E que ela escrevia com o N para baixo e agora ela escreve voltado para cima. O que isso significa? É muito particular falar de um signo isolado. Não dá para falar sobre um signo isolado na questão única só com uma letra e com essa interpretação. Eu teria que ver um texto e ver as características daquele texto, daquele ambiente. Mas nós podemos dizer de uma forma geral que há muita possibilidade dela viver assim alguma emoção que aconteceu no passado e hoje ela já passou a entender porque ela passou essa emoção e por isso que ela está mais para cima. Mas aí teria que analisar de uma forma mais criteriosa. Entendi. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta? Porque hoje a nossa live tem horário para acabar, porque a minha amiga ela tem atendimento. Então, se vocês têm as suas perguntas, o momento é agora. Gê, nós temos aí em torno de 3 minutos para dar 50 minutos. Você ainda tem mais um tempinho para nós? Sim. Acho que terminando pelo menos 5, eu tenho aí algumas pessoas para atender às 11 horas, aí 5 minutos para fazer a preparação, fazer o atendimento. Mas, gente, fique super à vontade. Se alguém depois quiser me chamar aí no particular ou quiser chamar a Jana para alguma outra informação, alguma pergunta específica. Se quiser fazer também análise grafológica, fica à vontade, me chama no particular. Eu terei o maior prazer aí em atender e explicar um pouquinho mais para vocês. A Neuza mandou aqui, isso mesmo, a letra toda mudou, percebo isso. E é muito clara a avaliação dela. Que bom, Neuza, fico muito feliz que eu tenha conseguido esclarecer a sua dúvida. Bom, então, gratidão imensa, foi maravilhoso. A grafologia, ela realmente desperta essa curiosidade, porque ela é incrível, ela é fantástica, ela te dá aí um conhecimento, uma possibilidade incrível de estudar a personalidade do outro, ou o seu mesmo comportamento. É muito utilizado para profissionais hoje que utilizam contratação, profissionais que fazem muito carreira vocacional. Hoje eu quero mesmo desenvolver esse projeto com professores. Acredito muito que se todos os professores tiverem essa técnica e conseguirem identificar ali no ato da criação da personalidade daquela criança, vai ajudar muito essa pessoa a evoluir, a crescer. Teremos aí um futuro com pessoas incríveis e um mundo bem melhor. Então, fica aqui minha eterna gratidão. É uma pena que não possamos dar continuidade. Eu poderia ficar aqui muitas e muitas horas respondendo a todas as perguntas, mas sábado é o dia que eu mais faço atendimentos, então eu tenho que me despedir de vocês.
Como podemos aprender? Você dá curso? Dou curso sim, gente. Eu estou finalizando uma turma agora com professores. Foi a indicação, né? Mas eu vou abrir uma próxima turma em setembro e outra em outubro. Aí eu aviso para a Giana para ela colocar no perfil dela e quem tiver interesse pode buscar, tudo bem? Ó, já estão pedindo bis já. Outra live, vamos fazer, Jana. É só marcar que nós fazemos. Ou se não, a Neuza, podemos fazer uma live juntas. Você falar como foi a sua experiência com a grafologia e vamos levar esse conhecimento para o mundo. Exatamente. Bom, gratidão de coração. Muita gratidão. Você é uma fofa, como eu falo para todo mundo. Amo de coração, Jana. E eu acho assim que a gente vai ter muitos frutos aí dessa conversa. Espero que tenha esclarecido bastante para a galera. Vou ter o maior prazer. O seu IG vai ficar lá na live. Eu vou colocar lá para o pessoal te acessar com bastante facilidade, pode ter certeza. Ótimo. E aí a gente vai conversando e a possibilidade de um bis aí. Mas por essa gratidão de verdade. Então, gente, super beijo. Eu preciso ir mesmo. Super, super beijo. Gratidão e obrigada a todos que esteve aqui nessa live. Jana, super beijo. Saudade, e nos encontramos em breve. Deus te ouça. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Sim, Neuzinha, a live vai ficar salva, tá? Eu salvo todas as nossas lives, fiquem tranquilos. Eu vou deixar lá o IG da G também, lá na descrição da live. E eu gostaria de dizer que todo mundo que tiver interesse em entrar no meu grupo do Telegram, onde eu dou dicas de inglês gratuitas, esse grupo ele é aberto para qualquer pessoa. Então, se você quiser indicar para vizinho, amigo, quem quer que seja, fiquem à vontade, não paga nada por isso, tá? Eu dou dicas lá de vocabulário, tem um testezinho lá para você mais ou menos saber como que tá a sua fluência. E eu agradeço de paixão todo mundo que esteve presente nessa live e que nós possamos ter a sua presença também na semana que vem, que também vai ser mais uma ferramenta que pode ser a ferramenta que você precisa para aprender inglês ou qualquer outra coisa com rapidez e de verdade, sem enganação, sem ficar anos e anos e anos esperando algo fantasioso, mas um aprendizado consistente e duradouro, tá? Mais uma vez, gratidão a todos que estiveram aqui e até o próximo Saturday with Jana. Vai lá na minha bio, entra lá, tem várias opções, tem o meu site e todas as ferramentas e atendimentos que eu uso para que você possa aprender de uma forma que é do seu jeito. Beijos!